Olá, professores! Estamos felizes por fazermos parte deste ministério e com certeza nós amamos aquilo que nós fazemos. Nunca se esqueça, professor, que você faz parte da ponte que liga sua criança de 7 a 9 anos até o nosso Senhor Jesus. Venha fazer parte conosco desta viagem e conhecer a nossa classe dos primários. Você vai receber agora sua criança nos primários. É muito importante que você prepare o incentivo de presença com a característica dela. Assim que ela chegar, ela vai colocar, que nem nós colocamos aqui neste painel, feito de EVA com velcro, para que ela sinta fazendo parte desse grupo. Mas também você pode fazer de outra forma. Aqui nós temos uma igreja ou um banco com lápis. Cada sábado que ela estiver na classe, ela coloca um lápis ali. Esse tipo de incentivo vai servir também como forma de lembrancinha no 13º sábado para sua criança. Depois que ela já se sentiu fazendo parte do grupo, para que não aconteça um agito que é costumeiro para as crianças dessa faixa etária, nós podemos fazer o nosso momento de oração. De que forma nós podemos fazer? Ela pode colocar dentro do coração o seu pedido ou o seu agradecimento e entregá-lo para Jesus, que nós vamos fazer um momento todo especial com ela. Mas pode ser colocado também em um caderno, se você desejar. Outra forma que nós podemos fazer é através desse painel, onde nós temos aqui. Ele foi feito com EVA e tem um prendedor. A criança cola ali, coloca ali o seu pedido ou o seu agradecimento para que nós possamos orar por ela. Fizemos também essa árvore com prendedores, que você pode colocar ali o pedido teu, como professor, para dar o exemplo, e das suas crianças também, e também o agradecimento. Mas pode ser feita também em MDF. A criança chega, recebe o papelzinho e ela coloca lá o seu pedido ou o seu agradecimento. No cantinho de oração, nós podemos também colocar uma caixa, como essa daqui, intitulada de agradecimentos. Nós costumamos pedir muitas coisas a Deus e agradecer muito pouco. Vamos ensinar as nossas crianças a agradecerem todas as coisas que Deus nos dá. Outra sugestão que nós temos para os primários é esse quadro, onde nós podemos colocar as fotos dos nossos aniversariantes, desde janeiro até dezembro. E junto, você, professor, pode juntar com os amigos da igreja mensagens para essa criança, para que no dia do seu aniversário ela possa ganhar esse caderninho com mensagens positivas dos nossos amigos da igreja. Nós temos também outro presente, outra sugestão para dar para essa criança. Aqui nós temos as bolinhas de gude que nós podemos dar tanto para as meninas, tanto para os meninos, que as meninas também gostam de brincar. Uma ideia que nós temos para ajudar a nossa criança no estudo da lição é esse marca-página, onde nós vamos colocar para a criança qual é a história que ela deve estudar para a próxima semana, e também estaremos ajudando aos pais, que às vezes eles têm dúvidas em relação a isso. Nós temos também, todos os sábados, podemos dar uma lembrancinha para a criança, aonde ela possa lembrar da história, e atrás dessa lembrancinha nós temos o verso da lição, para que ela possa decorar esse verso e nos falar no sábado seguinte. É muito importante nós lembrarmos e valorizarmos as pessoas que nós amamos, que estão ao nosso redor também. Por isso nós temos as datas comemorativas. Nós começamos no mês de outubro o Dia da Criança e também tem o Dia do Professor. Então nós temos algumas ideias para vocês em relação ao Dia da Criança e também ao Dia do Professor. Vale lembrar que nós temos muitos homens trabalhando nesse Ministério com Paixão e nós precisamos preparar um presente especial para eles também. Eu tenho aqui uma sacola, onde dentro nós podemos colocar vários presentes que os homens gostam de ganhar, como chaveiros, preciosas promessas, garrafas, perfumes e etc. Para o Dia da Criança, nós temos aqui uma ideia de um porta-caneta, onde você pode dar para todas as crianças da sua igreja. Ou você pode dar também cadernetas decoradas. Também nós temos essas cadernetas que podem ser dadas para as crianças. Ou você pode separar algumas músicas que a sua criança gosta de ouvir e você pode preparar um porta-CDs especial, personalizado para o seu aluno dos primários. Seguindo o Dia do Professor, nós temos
esse marcador de páginas, muito interessante, feito de EVA, e junto você pode dar uma caneta ou um lápis para esse professor. Podemos dar também para a professora esse porta-perfumes. Todo professor gosta de perfume, né? E aqui nós temos, lembre que todo presente deve ser bem embrulhado. Nós temos aqui também um kit para unha, para entregarmos para as nossas professoras. Aqui eu trouxe para vocês uma caixa aonde nós podemos entregar um kit de costura para as nossas professoras da nossa classe. Mas se caso você não quiser fazer a caixa de costura, nós temos outra ideia aqui. Essa daqui é uma caixa de chá que você pode dar para sua professora também. Nós podemos dar para nossa criança também, na última data do ano, uma lembrança como essa daqui, aonde possa ter a receita e um pão natural, um lanche natural, para que a nossa criança também aprenda a se alimentar corretamente. Já finalizando o ano, nos despedindo dos nossos alunos, nós podemos entregar um diário de bordo, aonde a criança irá escrever durante as férias como vai ser as férias em família, para depois, quando retornarem, elas possam contar para a gente, escrever e desenhar. Nossa oferta esse trimestre vai para a divisão Euroasiática e lá nós temos uma bonequinha muito conhecida que é a Matrioska, que nós podemos usá-la como forma de cultura e aprendizado para as nossas crianças. Eu trouxe aqui para vocês uma ideia. Nós podemos, cada sábado, colocar dentro da bonequinha uma cultura diferente, uma ideia diferente. Por exemplo, primeiro sábado a gente pode colocar uma música que os nossos amigos russos ouvem. Nós podemos colocar também o verso áureo em russo para ver se as crianças conseguem falar. Podemos colocar também um tipo de alimentação aqui e assim nós vamos, os 13 sábados, fazendo isso para as nossas crianças. Nós temos 5 projetos da divisão. Nós vamos trabalhar com um projeto que envolve crianças, nossas crianças, que moram bem longe, no Cazaquistão. Aqui eu trouxe para vocês a escola, o centro pré-escolar para as nossas crianças. Nós queremos montar esse centro. Só que a ideia não é colocar ele completo, é colocar só as paredes. Então, todos os sábados as crianças vão colocando uma parte desse centro na sala de aula, para elas perceberem que todas as partes da sala de aula são importantes. Nós podemos fazer em EVA ou MDF. Aqui nós colocamos também uma biblioteca e uma pracinha, porque as crianças também precisam disso. Para a retirada de ofertas, nós podemos usar uma matrioska ou mesmo um material mais em conta, que é esse que está aqui, feito com uma lata. Se caso a tua classe alcançou esse alvo de oferta, nós podemos completar um menininho da Rússia. Você pode montar esse boneco com 13 partes ou você pode erguer o balão como forma de felicidade. Os nossos amigos da Rússia vão ficar muito felizes por receber essa ajuda nossa. Neste trimestre nós estaremos trabalhando 3 lições importantes do Elo da Graça. No mês de outubro nós estaremos trabalhando comunidade. Como nós devemos encorajar uns aos outros a enfrentarmos as dificuldades do dia a dia. Dessa forma, nós vamos ajudar os nossos amigos, os nossos vizinhos e conhecidos a encontrarem Jesus. Eu trouxe para vocês aqui uma dinâmica que pode ser feita com as crianças dos primários. Geralmente, nós apresentamos para as crianças um anjo, pequeno como esse que está na minha mão, com pouca luz e que não vai proteger nada nem ninguém. Mas será que Deus nos dá um anjo assim? Não. Eu trouxe para vocês aqui um anjo com a estatura aproximada de Adão, com 4 metros de altura. Esse é o anjo que Deus nos dá para nos proteger, para nos encorajar. Tudo que vem de Deus é grandioso, é maravilhoso, é bom. E dessa forma nós nos sentimos encorajados por Deus
pelos nossos anjos e podemos também encorajar uns aos outros. Nas lições de novembro, o nosso tema central é serviço. Ali serão apresentadas lições de quanto Jesus trabalhou pelos seus amigos, pelos desconhecidos, pelos seus parentes. E é essa lição que nós devemos passar para as crianças, porque quando nós servimos a outras pessoas, nós podemos fazer amigos para Deus. Aqui eu trouxe para vocês uma dinâmica que a gente pode fazer com as crianças na sala. Aqui tem um bolo liso e nós podemos perguntar para as crianças: o que lembra vocês esse bolo? Elas vão falar várias coisas. Aí nós colocamos alguns personagens. Aí eles vão lembrar casamento. E nós podemos contar a história do casamento e do grande milagre que Jesus fez. Nós podemos dar uma ideia bem pálida do que Jesus fez grandioso naquele grande dia. Aqui eu tenho uma jarra com água e aqui eu tenho o pó de suco de uva. Quando eu derramo essa água na jarra, as crianças vão ver que ela irá se transformar em um suco. É claro que aqui nós estamos usando um material artificial, mas nós sabemos pela história que Deus, através de Jesus, fez um grande milagre. Milagre esse que tornou aquele suco o melhor de todos os sucos que teve naquela festa. E é isso que nós devemos ensinar para as crianças. E no mês de dezembro, a nossa dinâmica central é graça. E o tema central é: Deus nos dá muitos presentes, presentes perfeitos, e o melhor deles é Jesus. Imagine você receber a sua criança com uma caixa igual a essa, grande, bonita, dizendo para ela que ali dentro tem muitos presentes que o Senhor Jesus nos dá. Querem ver alguns deles? Jesus nos ama tanto, tanto, que Ele nos dá a boca, e assim você pode falar sobre os 5 órgãos dos sentidos que Deus nos dá. Imagine se nós vivêssemos sem eles. Deus nos dá também alimentos saudáveis para que nós consigamos ter uma vida mais feliz. Olha mais o que Deus nos dá: a família. Como nós somos mais felizes com a nossa família. Deus nos dá também anjos, como nós já aprendemos nas 4 primeiras lições. Deus nos dá a igreja para que nós possamos ir à casa dele, conversar com ele, cantar para ele, fazer tantas outras coisas maravilhosas. Que maravilha quando nós sabemos que temos um lugar para onde ir, uma casa, e Deus é que nos dá tudo isso. Vamos ensinar para as nossas crianças que tudo vem das mãos de Deus. E o melhor presente é Jesus. Aí você pode montar na tua classe dos primários um presépio como esse, que também vai servir como ornamentação. Se você tiver um espaço maior, você pode montar um presépio feito de caixa de sapato. Aqui nós temos caixa de sapato, isopor e também EVA. Se você tiver um espaço menor, professor, na tua sala você pode fazer essa história desse grande presente que nós recebemos de Deus dentro de um pote de sorvete, onde todos os personagens caibam ali dentro. Esse material foi feito com pote de sorvete, bolinha de isopor e também EVA. Mais do lado vocês podem ver um presépio plano. Você pode fazer de 2 formas, ou colocar ele já montado, ou ir colocando aos poucos, conforme a história do trimestre. Não esqueça, querido professor, que dezembro é o mês de festa, é o mês que nós devemos comemorar o aniversário de Jesus. Comece pela porta, enfeitando a porta com essa guirlanda, com histórias que lembre a história verdadeira que nós conhecemos que está na Bíblia, o nascimento de Jesus. Vamos diferenciar a história que o mundo coloca com a história que nós conhecemos. Nós devemos lembrar às nossas crianças qual é o verdadeiro sentido do Natal. Quem realmente é que faz aniversário no Natal? Então é para Jesus que nós devemos trabalhar. Na comunidade, trabalhando para Jesus e dando um pouco das coisas que nós temos de graça para as outras pessoas, como Ele tem nos dado.
Preparamos esse momento, querido professor, para que você possa auxiliar os pais dos seus alunos do discipulado. E aqui nós temos algumas ideias para que eles possam usar no culto com a família. Aqui nós trouxemos para vocês uma história em envelope. Vocês podem fazer literalmente envelope. Aqui nós fizemos em EVA com palito, para que a criança conte para os seus pais essa história. Você pode fazer também histórias na forma de jogo da memória ou de quebra-cabeça, para que em casa ela possa lembrar a história que ela estudou, contando para os seus pais de uma forma bem lúdica. Para o estudo da lição, você pode dar para sua criança um boneco como esse, aonde dentro dele tem a lição da escola sabatina. Principalmente aqueles que não têm ainda vão ficar muito felizes. Esse boneco é dividido em 7 partes. Toda vez que a sua criança estudar a lição, todo dia que ela estudar, ela vai colocar uma parte do boneco. Ao final da semana, ela vai entregar o boneco completo para você e você poderá dar uma lembrancinha para ela por esse esforço. Você pode fazer em 3D, em garrafa, ou você pode fazer plano. Dessa forma, nós podemos auxiliar os pais com material lúdico, que nós sabemos que você possui esse dom e pode ajudar os pais. Outra sugestão que nós queremos dar para você, professor, é esse caderno do estudo diário da lição da escola sabatina, aonde toda criança terá um e os pais vão estudar a lição com a criança e ali ela vai relatar as atividades diárias que a lição pede. Seja poema, seja um desenho, um recorte, colagem, para que ela possa participar juntamente com seus pais desse estudo e traga para você, professor, esses relatos. É muito importante a gente lembrar que todas as famílias recebem bênçãos de Deus. E uma ideia que eu trago para vocês é o pote das bênçãos. Que você, professor, possa fazer um pote personalizado conforme o biotipo da família. Se tem um filho, 2, se tem um bebê, se são 2 irmãos. E ali a família irá colocar no decorrer do ano bênçãos que Deus tem dado para elas. E aí, na virada do ano, a família deverá se reunir em culto familiar, abrir esse pote, ler as bênçãos e agradecer a Deus diante de tantas coisas maravilhosas que Deus tem nos dado. Não esqueçam também que nós podemos dar para os pais o tapete de oração para que todas as famílias possam ter, todos os componentes da família possam ter o tapete e também a bolsa de oração, para que nós possamos trabalhar a comunhão dentro das nossas famílias. Se as crianças entenderem o plano de Deus de salvação, amarem a Deus e servi-lo, vai ser muito difícil elas saírem da igreja. E esse é o nosso grande objetivo, aumentar as fileiras do Senhor Jesus.